O irmão aqui do canal, ele fez a seguinte colocação, ou pergunta, ou afirmação, porque misturou a pergunta com a afirmação também, quase dando uma resposta. É muito interessante isso e eu agradeço seus comentários. São muito importantes para nós, importante para a plataforma do YouTube e importante para quem está vendo o vídeo e vê os comentários. Muitas vezes até o comentário traz mais riqueza do que o próprio vídeo. Sem dúvida, muitas vezes. Muitas vezes. Então, você que não tem costume de colocar um comentário, coloque o seu comentário como aquela palavra tratou da sua vida ou de uma necessidade sua, tá bom? Mas um deles, depois do último vídeo que eu gravei, que Deus não abandona ninguém, Deus nunca nos abandona, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. É isto que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus. E é verdade. Agora, esse irmão, muito querido, muito próximo meu também, eu não o conheço pessoalmente, mas pelo nosso caminhar, nessa caminhada juntos aí, sendo edificados, ele disse o seguinte: nos momentos de tribulações, não é abandono de Cristo? Então, é o trabalhar de Cristo nas nossas vidas? Para mim foi muito preciosa essa colocação. Agora, vamos dar uma olhadinha no que a palavra do Senhor nos diz. Primeira coisa, queridos e queridas, amados e amadas, irmãos e irmãs, Deus sempre trabalha segundo um propósito. Não há diante de Deus acasos. E Deus também não é surpreendido em alguma situação, por nenhuma delas. Porque Ele é, nós existimos. Agora, Ele trabalha principalmente com o seu propósito na vida daqueles que Ele mesmo elegeu antes da fundação do mundo. E depois que essa pessoa foi regenerada, então ela torna um alvo mais próximo do tratamento, e muitas situações exclusivo tratamento, pessoal tratamento, com essa pessoa que foi regenerada pela graça. Ele tem os seus arranjos. Ele, o Deus Todo-Poderoso, tem os seus arranjos. E sempre serão tratados, trabalhados na pessoa de Cristo. Esta pessoa estando em Cristo, serão trabalhados pela graça, pela suficiência da vida e plano de Cristo para esta pessoa. Para quê? Qual o propósito de Deus? Não para o nosso propósito. A religião fala para você conquistar. O evangelho é para que ele te conquiste, ele obtenha o seu propósito, ele é Deus Pai, os seus propósitos, seus planos, seus caminhos, sua direção. É para o próprio Deus. Sempre será através do seu Filho Jesus Cristo. E essa pessoa vai saber desse propósito pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que vai convencer-nos de que isso que está acontecendo conosco faz parte do projeto, do propósito de Deus, para que Ele possa obter em nós o seu plano, o seu desejo. E é incomparavelmente melhor os planos de Deus, os caminhos de Deus,
os desígnios de Deus sempre serão em Cristo, através de Cristo e para a glória de Deus. Essa colocação, será que não é um abandono? Mas também não é um plano de Deus? Vamos dar uma olhadinha aqui. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Quem é esse vaso de barro? Eu e você. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Uma mensagem, uma pregação, uma reunião onde opera o humanismo, esse versículo não funciona. Mas essa reunião, se reunir da igreja, esta pregação for cristocêntrica, esse versículo ocupa o seu lugar de destaque e de importância. Vou ler de novo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O tesouro é Cristo e o vaso de barro somos nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Contudo, somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos por amor a Cristo, por defender as verdades da pessoa e obra de Cristo, vida de santidade para Deus. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre, por toda parte, o morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste neste corpo. E ainda no versículo 16 de 2 Coríntios 4, por isso não desanimamos as tribulações, angústias da vida. Na vida de quem? Dos regenerados, filhos de Deus, selados com o Espírito Santo. Acontece isto? Perfeitamente. É possível? Perfeitamente. Para que isso? Para os eternos propósitos do Pai. Você não ora mais quando você está doente? Você não busca mais a Deus nas suas tribulações e angústias da vida? Quando você está numa cama, você não ora mais? Você não pede para mais pessoas orar por você? Está vendo o tempo? Mas quando tudo estava maravilhosamente bem, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para a Bíblia, eu não tenho tempo para reunir igreja. Na verdade, isso é humano, isso é nosso. Mas está fora do plano eterno de Deus. Por isso que ele tem os seus arranjos para mim e para você. Porque ele nos ama. Ele nos quer muito mais do que nós o queremos. Ele nos deseja mais do que nós desejamos ele. Ele nos ama muito mais do que nós amamos ele. Ele se deu, se ofereceu muito mais do que nós nos demos e nos oferecemos a Deus. Como sacrifício santo, agradável a Deus. Nós somos tão negligentes, mas porque Ele nos ama e Ele quer obter em nós o seu eterno propósito, esta palavra vem em versículo 16, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. É corrompendo por fora e se renovando por dentro. É o vaso de barro, mas dentro dele tem um maravilhoso tesouro. A vida de Cristo, o reino de Deus em nós, interior de cada um de nós.
E ainda ele diz, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, olha lá, leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós das coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Precisamos de Cristo, né? Precisamos de revelação. Precisamos conhecer a Cristo. Agora tem um texto aqui também. Será que Deus nos abandonou? Jamais te deixarei. Nunca te abandonarei. Mas olha aqui esse texto. Em Isaías 54, versículo 7 e 8. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Sempre estivemos diante dos olhos do Senhor. E de uns olhos não de julgamento e condenação, mas sim de uns olhos de amor, de misericórdia, de atração. Nos atraindo para as realidades espirituais, realidades divinas, realidades eternas. Nós somos tão tacanhos que nós não compreendemos isso, porque nós queremos entender Deus com a nossa mente carnal. Versículo 8. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento. Mas, com misericórdia eterna, me compadeço de ti. Diz o Senhor, o teu Redentor. Aleluias. Foi só um momento. E o tempo, muitas vezes, aquele momento que nós achamos que nós estávamos só. Nesse momento nós fomos provados. E muitas vezes reprovados. Achamos que tínhamos tanta fé, tanta união a Cristo, e a nossa esperança era Cristo, a nossa confiança era Cristo, nós estávamos cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, cheios de coragem de Deus, mas chegou nesse momento, podemos até ter tido a experiência de perguntar: aonde está Deus? Ali o Espírito Santo trabalhou em nós. E em 1 Coríntios, ele vai nos ensinar, chamar a nossa atenção. Em 1 Coríntios 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Quantas vezes nós estávamos pensando que nós estávamos tão fortes? Quanto nós deveríamos estar fracos e eles ser a nossa força. Quantos de nós gostamos de Filipenses 4,13? Tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele vai estar nos fortalecendo? Na medida em que ele estiver nos enfraquecendo. E é necessário que ele nos enfraqueça através de muitas circunstâncias, tribulações, angústia da vida, para que a gente seja enfraquecido. Mas nesse momento, ele mesmo estará nos fortalecendo, na medida em que ele estiver proporcionando um meio de nos enfraquecer. Porque nós estávamos achando que nós estávamos muito em pé. Tudo de pé.
As coisas estão indo tão bem. Ah, é? E agora? Mas se nós tivermos a palavra do Senhor, vai ser só por um momento. Mas Ele vai dar aquele tempo. Mas Ele vai nos acudir. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, me compadeço de ti. Senhor, como é maravilhoso o Senhor estar compadecido. O Senhor se compadeceu de mim. O Senhor se importou. O Senhor se importa. O Senhor corre em meu socorro. Como é gostoso isto. Quem não passa por situações dessa forma? Quem? Misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Tribulações, bênção. Angústias, bênção. Deus tem os seus arranjos. Além de você quiser ler, vai ler Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante. Você vai ver o que produz em nós. A paciência, perseverança, é necessário sermos amadurecidos mediante as circunstâncias da vida. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Faça o seu comentário. Se você não está inscrito nesse canal, escreve, aperta lá o sininho. Amém.